Olá pessoal, nessa aula eu vou passar para vocês sobre 3 comandinhos essenciais aqui no SketchUp, que são eles: o mover, o rotacionar e o escalar. Esses são, na verdade, os principais comandos que a gente vai estar utilizando aqui no SketchUp para você poder movimentar os seus objetos, para você poder rotacionar os seus objetos e também para poder escalar eles, tá? São comandos simples, mas de extrema importância aqui no SketchUp. Então vamos lá. Vou desenhar aqui então um modelozinho. Então vou criar um box qualquer aqui. Ferramenta Extruder. Aqui está ok. Então para esse primeiro comando, que é o mover, eu vou fazer o seguinte. Seleciono o objeto, clico em mover ou simplesmente a tecla M. Defino um ponto qualquer aqui e arrasto. Então, por exemplo, pode ser tanto num vértice desse aqui do seu modelo, como em qualquer lugar aqui da tua viewport. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, cliquei, dei simplesmente um clique com o mouse e movimentei o mouse. Olha só, agora eu consigo movimentar meu objeto. Neste caso aqui, ele está movimentando sentido uma paralela dessa coordenada X, tá? Que é essa vermelha. Se eu empurrar para lá, ele segue uma paralela dessa coordenada Y, que é a verde. Então a gente tem que sempre se atentar quando você for modificar o seu objeto aqui, para seguir uma dessas coordenadas, para que você tenha maior precisão. Porque se eu mudar para cá, olha, agora meu pontilhado ficou preto, eu não tenho essa precisão. Então o SketchUp não sabe para onde você está mandando o seu modelo e você também não. Muitas vezes ele pode ir para cima, para baixo, tá? Então se atentar bastante a esse detalhe. E posso mover também na coordenada Z, tá? Que é essa azul, olha lá, que é para cima ou para baixo. Beleza? Então vou clicar aqui, vou definir para mim uma medida, por exemplo, de 1 metro, e dou um Enter. Então esse meu modelo, ele andou paralelamente a essa coordenada X, 1 metro. Tá? Vou fazer de novo para vocês verem. É que aqui ele está bem grande, né? Olha a proporção com a mocinha, mas vamos fazer diferente. Então vou clicar aqui, arrastei, vou colocar 5 metros. 5, Enter. Ok? E aí ele andou 5 metros. Super tranquilo, simples e fácil de manusear. Então agora eu vou desselecionar esse comando, clicando no espaço. Pronto, agora ele virou meu comando de seleção. E vou selecionar agora o comando rotacionar, tá? Clico nele. Veja que agora o meu cursor virou um transferidor. E eu preciso definir o meu ponto base. Então é o ponto na onde se inicia a minha rotação. Então vamos lá. Se eu colocar aqui em cima do modelo, dou um clique. Agora o SketchUp me pede por onde eu vou começar essa rotação. Por aqui ou por aqui. Então você define. Vamos colocar aqui, por exemplo, dei um clique e rotacionei. No caso, como eu selecionei o modelo em si, a parte de cima do modelo, ele está girando em torno dele mesmo, tá? Então, olha só. Agora, se eu clicar fora, por exemplo, aqui fora, eu defini minha base de giro aqui. Quero começar, por exemplo, aqui e rotaciono, olha só. E como transferidor, aqui eu tenho os nossos ângulos, né? Muito simples, muito tranquilo e fácil, ok? Deixa eu voltar aqui. Outra condição também do comando rotacionar é que quando eu clico nele, veja o meu cursor, ele virou um transferidor. Ele está em azul, tá? Que eu estou colocando como referência de giro a minha coordenada Z. Então, se eu passar o meu cursor no meu objeto, olha só, ele muda. E aí eu consigo definir sobre qual eixo eu vou estar rotacionando. Neste caso aqui, por exemplo, o eixo verde, que é o eixo Y. Cliquei, defini um ponto qualquer e girei, olha só. Como se eu estivesse tombando o meu objeto, né? Da mesma forma, se fosse aqui no eixo vermelho. Dou um clique, defino o meu ponto que eu quero começar e rotaciono. Pessoal, são comandos fáceis de se trabalhar e que a gente vai usar o tempo todo. Vou sair do comando novamente, clicando em espaço. Agora, pessoal, eu tenho mais um comando, que é o escalar.
já defini tudo. Eu vou escalar esse objeto. Então, cliquei aqui. Vejam que aparecem vários pontos verdes, que são pontos onde eu posso estar buscando, tá? Para escalar o meu objeto. Então, por exemplo, nós temos os pontos dos cantos, de todos os cantos, que se eu clicar nele, eu vou escalar uniformemente. Tá vendo? Muito simples isso daí. Então, se eu clicar nesse ponto do centro, por exemplo, eu consigo escalonar meu objeto, puxando ele, tá vendo? Para qualquer lado que eu definir. Olha que legal. Vamos utilizar bastante este comando também, principalmente nos nossos exercícios que fomos desenvolvendo ao longo do nosso curso. Tá? Também não tem segredo, vejo que é muito simples. São comandos que você vai se familiarizando aos poucos e conforme o decorrer do nosso curso, você vai perceber que isso você faz tranquilamente, tá? Então, pessoal, o próprio nome dos comandos já diz, ele é bastante intuitivo: mover, rotacionar e escalar. Ok? Vou voltar aqui para o outro comando de mover, espaço. No comando mover eu tenho uma condição bem interessante aqui ainda. Olha só, selecionei meu objeto, vou definir um ponto qualquer aqui, dei um clique e simplesmente soltei o mouse. Tá? Olha só, ele está preso. Vou arrastar e agora, pessoal, eu vou dar um clique no Ctrl. Olha o que aconteceu. Eu criei uma cópia. Então, agora eu estou movimentando a cópia do meu objeto. E o mais legal desse comando é que eu posso desselecionar. Dei mais um clique, pronto. Tirei a minha cópia. Olha que interessante. Vou dar um clique, criei uma cópia e defino aonde eu quero. Então, sempre que você for fazer uma cópia, dê um clique no Ctrl que ele copia para você. E nessa questão de cópia, nós temos mais um negócio interessante aqui. Quer ver? Olha, deixa eu puxar para cá, para ficar mais fácil para a gente visualizar. Tá? Então, olha só, eu vou deletar esse objeto, vou ficar somente com esse. Então, selecionei ele todo e vou fazer uma cópia. Ferramenta mover, dei um clique, arrastei, dei um clique no Ctrl e tenho uma cópia. E eu vou copiar esse objeto 10 metros. Então, 10, dei um Enter. Pronto, não mexa mais no mouse, nada. O que aconteceu? Ele criou uma cópia para mim. Só que o mais legal agora é que eu consigo criar várias cópias ao mesmo tempo. Então, simplesmente, sem mexer no mouse, sem mudar o comando, eu digito 10 vezes e dou um Enter. Olha lá. Veja que ele fez 10 cópias para mim. Ah, mas 10 cópias ficaram muito. Não tem problema. Só não mexi em mais nada 5 vezes. 2 vezes. Então, você, enquanto não trocar o comando, você consegue ir alterando a quantidade de cópias. Muito bacana isso, né? Mais uma vez, 8 vezes 8 cópias. Então tá, esta é a parte de cópia quando a gente move o nosso objeto. Agora vamos fazer as cópias rotacionando esse objeto. Então vamos lá. Então aqui, olha, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar esses objetos e vou deletar. Então, pessoal, agora eu vou fazer um modelozinho um pouquinho menor para ficar mais fácil a gente visualizar. Então, vou criar um boxzinho qualquer aqui, fiz a extrusão, ok. Vou selecionar esse modelo e eu tenho um comando aqui, rotacionar. Então, vamos fazer o seguinte. Olha, vou clicar em qualquer ponto aqui e vou definir por onde eu quero começar. Por exemplo, aqui. E começo a rotacionar nosso objeto. Até aí, tranquilo, né? Nós já fizemos isso. Beleza. Só que é o seguinte, agora eu vou rotacionar meu objeto e vou dar um clique no Ctrl. Vejam que eu criei uma cópia. E parei aqui. Pronto. Não mexo no mouse, nem nada. Apareceu para mim aqui embaixo, pessoal, um ângulo que eu defini qualquer. 32. Tá? Ah, mas não é 32. Eu quero outro ângulo. Não tem problema. Se você não mexeu no mouse, simplesmente digita 40, Enter, ele altera um ângulo para você. Olha que bacana isso. Né? Então, por exemplo, 60, 90 e ele vai mudando. Então, eu vou definir aqui, por exemplo, 30. Ok. E agora também eu vou fazer o seguinte, olha. Não mexi no mouse, não tirei o comando, não fiz nada e vou simplesmente digitar 10 vezes e dou um Enter.
ele criou 10 cópias para mim. Ah, mas não é 10, é 8, não tem problema. 8 vezes. Veja que interessante. A gente tem esse controle, enquanto não sairmos do comando, nós temos esse controle. Então, vou colocar, então, 10, faltou mais ou menos 1 ali, vamos colocar 11, vai? 11 vezes. E ali, eu fechei praticamente o meu círculo. Ok? Muito bacana esse comando, né? E muito prático até. Então, pessoal, sobre os 3 comandos que a gente vai estar utilizando bastante aqui no SketchUp, o mover, o rotacionar e o escalar, é isso aí. Vocês vão percebendo no decorrer do curso que conforme vocês vão trabalhando nos exercícios, esses comandos vão fluindo naturalmente. Aí você vai se familiarizando cada vez mais com os comandos aqui do SketchUp. Tá bom? Então é isso aí. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê então na próxima aula. Até lá!